Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, gente do Facebook, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre tudo que você precisa saber de geometria especial para o UERJ. Eu resolvi então começar assim com vocês, no intuito assim do William, né? Peguei assim, tentei fazer uma paródia, não sei se ficou muito bom, mas vamos lá. Eu não consegui decorar a paródia, gente, então vou ter que ler aqui declamando para vocês. Vamos ver se fica perto do que o William faz, né? Tô chegando lá, tô garota ainda perto do William. Todo ano a UERJ faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas de um domingo de manhã. Eu sorrio um sorriso trêmulo pontual e saio atrasado de cara amassada e com boca de hortelã. Todo ano meu professor diz que é para eu me cuidar e essas coisas que se diz para quem pública quer. Diz que está me esperando para estudar e me recepciona nas aulas de segunda fase com café. Todo dia só penso em poder parar, para outro ano de vestibular só penso em dizer não. Volto a estudar depois que penso na vida para levar, nas chopadas, nas caloradas e nas ICs que ainda virão. Todo dia só penso em poder parar, para outro ano de vestibular só penso em dizer não. Volto a estudar depois que penso na vida para levar, nas chopadas, nas caloradas e nas ICs que ainda virão. Bis. 6 da tarde, como era de se esperar, a preguiça me pega, já me espera no portão. Diz que está muito louca para me abraçar, para eu esquecer o caderno e me jogar no colchão. Toda noite meu sonho diz para eu não me afastar, meia-noite essa prova me faz sofrer de pavor. Ai meu Deus, se eu não passar, será para meus pais filme de terror. Todo ano a UERJ cobra tudo sempre igual, 8 questões de matemática logo pela manhã. Claro que vai ter muita geometria espacial, hoje não tenho mais ideias para rimar, mas quem sabe amanhã. Dia dos namorados todo ano tem, juras de amor deixo para depois. Vem pra monitoria grátis, vem, vamos fazer amor a dois. Dia dos namorados todo ano tem, juras de amor deixo para depois. Vem pra monitoria grátis, vem, vamos fazer amor a dois, vértices mais fáceis igual aresta mais dois. Bom, gente, então vamos começar nesse clima de amor. E, já que o clima é amor, faremos a UERJ domingo com amor. Nath, o que significa isso? Hoje eu vou começar com vocês a fazer uma revisão para a UERJ, mas todo mundo faz UERJ e também faz Enem. Todo ser vivo vestibulando faz Enem, gente. Não tem como. Então, o que eu queria falar? Se você assinar o Descomplica só hoje, porque você está aqui comigo, você tem um desconto especial, que na outra monitoria grátis a gente já calculou que é cerca de 27,3% ao ano. Isso dá aí para você pagar 1/3 de outro plano VIP. Como que você vai fazer isso? Você vai lá www.descomplica.com/assinatura, desce lá embaixo, vai estar escrito plano VIP, venha ser feliz conosco, né? Então você desce, vai ter uma abinha de código promocional, você escreve o UERJ com amor, porque vamos fazer amor a dois não é muito próprio, né, para a idade, assim, depende. Então será o UERJ com amor que você escreverá. Não escreva o código promocional errado, por favor. Está com coraçõezinhos aqui para você se lembrar. E você terá acesso a tudo que tem no Descomplica. Nath, o que é tudo tem no Descomplica? A gente tem acesso a 3 monitorias por semana, tem acesso a 4 aulas ao vivo, a 2 empurrões por dia, todos os cursos grátis, matemática sem problema, medicina para os fortes. Que mais, Nath? Segunda-feira a gente vai lançar um plano das paródias do Will. Eu estarei lá, porque eu gosto, né? Estou aprendendo. A gente tem direito, Nath? Tem. Quem é VIP tem direito a tudo. Então, Nath, vai ter direito, vou ter direito, se tiver um plano do Oda e suas novas concepções musicais, terá direito também. Então, vá lá, gente, na página do Descomplica e não esquece do código promocional, UERJ com amor. Bom, o que eu queria começar falando um pouquinho com vocês de geometria espacial? Sempre que a gente começa geometria espacial, você vem assim, Nath, me dá aquela fórmula, me dá aquela dica, faz aquele formulário para mim, eu nunca sei qual é o volume. Aí chega no dia da UERJ, né? Quando eu fiz o UERJ foi assim, é a primeira vez que eu fiz o UERJ, né? Eu tinha 15 anos, era garota ainda. Tava na porta da UERJ e falei, caraca, eu não lembro a fórmula do volume da esfera, o que eu faço agora? Você não vai ter esse problema. Por quê? Porque veremos agora qual vai ser a fórmula do volume da esfera e de outras coisas também, tá? Então, o que a gente quer lembrar aqui um pouquinho sobre geometria espacial? Fazer uma revisão bem rápida
sobre o poliedro. Lembrando, né, gente, vamos fazer amor a 2. Vértices mais face é igual a aresta mais 2, né? Isso é a relação de Euler. Vale para todo poliedro convexo, vale a relação de Euler, mas nem todo mundo para quem vale a relação de Euler é um poliedro convexo, tá? Então, todo poliedro convexo vai valer a relação de vamos fazer amor a 2. Não esqueça na hora da sua prova, é muito importante. Ok? Prisma. Volume do prisma, área da base, vezes a altura, depende de quem é a base. É um hexágono? É um quadrado? É um triângulo? Então, vai depender. Pirâmide. 1/3 da área da base vezes a altura. Cilindro. πr ao quadrado vezes a altura. πr ao quadrado porque vai ser a área da base. O cone vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. De novo, πr ao quadrado porque é a base. E a esfera vai ser 4/3 de πr ao cubo. Tudo bem? Então, não esqueçam. Muito importantinho também, que vocês costumam esquecer. Cubo. A diagonal do cubo não é a diagonal da face do cubo, tá? A diagonal da face do cubo vale a raiz de 2. Por quê? Porque a face do cubo é um quadrado, o lado mede A. Então, a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Nesse caso, vai ser aresta raiz de 2. E no caso da diagonal do cubo mesmo, como que a gente calcula? A gente tem um triângulo pitagórico. Um triângulo retângulo, desculpa, gente, que eu estou pintando aqui. Então, é só a gente fazer teorema de Pitágoras com A e A raiz de 2 e descobre que a diagonal vai valer A raiz de 3, A é a aresta, tudo bem? E o volume do cubo vai ser A ao cubo, tudo bem? Aresta ao cubo. A pirâmide, não lembro de ter visto isso na UERJ, mas pode ser que caia, falando sobre a apótema da pirâmide. Aí você tende a confundir com a apótema de geometria plana. Não é, gente. O apótema da pirâmide é a altura da face. Certo? Então, agora que a gente fez essa revisão, a gente vai poder começar aí a falar dos nossos exercícios de hoje. Nath, por que a gente está falando de geometria espacial? A prova da UERJ são 8 questões. Todo ano, na prova de qualificação da UERJ, tanto na primeira quanto na segunda, tem uma questão de geometria espacial. Todo ano tem questão de porcentagem. Todo ano tem questão de conjunto. Todo ano tem questão de função afim. Mas geometria espacial costuma ser um assunto que vocês têm mais dificuldade e é uma questão certa. E a UERJ, como ela é uma prova muito bem definida quanto ao que ela quer, você perder uma questão, esses décimos perdidos, fazem muita diferença. Fazem total diferença até para o A, B, C e D que você vai tirar ou E. Então, uma questão pode fazer você ser eliminado ou você ficar com D. Então, é muito importante que você não perca essa sua questão. Por isso que a gente vai fazer 5 questões que caíram na UERJ, ano passado e ano retrasado, todas elas sobre geometria espacial, agora que a gente já fez essa revisão. Então, vou deixar vocês tirarem aquele print e a gente começa. Pode? Pode. Lembrando que a gente já teve essa semana também aula grátis, né, de matemática. E também amanhã teremos um aulão. Felipe, onde vai ser o aulão? Vai ser no Shopping Boulevard Rio. Boulevard. Que horas é o aulão, Felipe? 8 da manhã. 8 da manhã. Tem que cedo, gente. Mas acaba cedo e vale muito a pena. A gente promete. Vale mais a pena que aquela música que vai te acordar cedo pra dizer que te ama, né? Como é que é aquilo? Gente, eu acho aquilo um absurdo. Namore alguém que espere meio-dia pra dizer que te ama, tá? Acorda cedo no dia dos namorados só para fazer o UERJ. Sem outro motivo, não tem condições. Ainda mais sendo domingo. Bom, estamos aí com o material, né, Felipe? Tudo certo? Sim. Então, vamos começar. A número 1 diz o seguinte. 2 dados com 12 faces pentagonais cada um têm a forma de dodecaedros regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, que coincidem perfeitamente, formam um poliedro côncavo, conforme ilustra a figura. Então, aí vocês têm a figura. Eu tentarei reproduzir a figura, mas obviamente não ficará algo muito bom. Mas vamos lá. O que vale tentar, né? Gente, vocês vão ver desenhos maravilhosos de pessoas que realmente sabem desenhar, coisa que eu não sei. Se vocês entrarem... Não vai dar, gente, para fazer esse desenho. Tá muito péssimo.
Vejam o desenho de vocês, por favor. Acreditem em mim, nesse desenho que está aí, porque eu não sei desenhar. Mas caso você vá lá no descomplica.com.br/assinatura, digite seu código UERJ com amor. Você vai ter acesso às aulas maravilhosas de matemática, tanto do Alex quanto do Paulo César. E o Paulo César é o rei dos desenhos, né? Ele dá aulas quintas-feiras de manhã. Então assine, por favor. Você com certeza, né? Eu fico até com vergonha. Paulo César, se você estiver me assistindo agora, me perdoa. Eu sei que você tende a me cobrar que eu saiba desenhar, mas eu faltei essa aula no jardim de infância. Então eu peço que vocês peguem o material de vocês e acreditem em mim que tem 2 dodecaedros aí, ó, bonitinhos, um em cima do outro, tá? Então, o que vai acontecer? Como as faces estão se encaixando perfeitamente desses dodecaedros, a gente vai perder uma face. Então, a gente vai ter a quantidade de faces que a gente tinha antes, juntando os dois, menos essa face que está sendo comum aos dois. Tudo bem? Então, a quantidade de faces que a gente vai ter... Quantas faces a gente tinha antes? Bom, eram 12, certo? Só que a gente tem que multiplicar por 2, porque são 2 dodecaedros. E tirar uma, que é a comum aos dois, certo? Então, a nossa quantidade de faces vai ser igual a 24 menos 1. Nossa quantidade de faces vai ser igual a 23. Tranquilo? Bom, o que mais que ele pede aí pra gente? A gente precisa descobrir aresta e vértice. Bem, o que eu sei sobre as arestas? Eu sei que eu vou perder 5 arestas. Por que, Nath, a gente vai perder 5 arestas? Porque não tem uma face que vai ser comum. Então, essa face que vai ser comum, ela vai ter 5 arestas que também vão ser incomum nos 2 dodecaedros. Então, 5 arestas a gente vai estar contando 2 vezes. Quando a gente conta 2 vezes, a gente tem que tirar aquela coisa que a gente está contando a mais. Tudo bem? Então, como que a gente calcularia a quantidade de arestas que a gente tinha antes? Bem, eram 24 faces. Cada face tinha 5 arestas, que são pentagonais. E como cada aresta é comum a 2 lados, a gente tem que dividir por 2, certo? Que a gente está contando 2 vezes. Tudo bem? E tem que retirar as 5 arestas incomuns a esses 2 dodecaedros, certo? Então, dividindo aqui, vai dar 12. 12 vezes 5 é 60, menos 5, 55. Então, a nossa quantidade de arestas vai ser igual a 55. Nath, como é que a gente vai descobrir qual é a quantidade de vértices? Gente, fácil, né? Como a gente descobre isso? Vamos fazer amor a 2, certo? Então, vamos fazer amor a 2. Eu quero descobrir a quantidade de vértices. Eu sei que a quantidade de faces é 23. O número de arestas é 55. Posso falar uma coisa? Pode. Algumas pessoas aqui estão falando que teriam que tirar 2 e sobrariam 22 faces, não 23. 2? Não, gente. A gente... Acho que eles não ouviram que tá na matéria. Tá. Tem gente que está perguntando por que a gente não tiraria 2 e aí ficariam 23, 22 aqui, né? É isso que eles estão falando? Por que a gente não tiraria 2? Porque tem total sentido, né? É porque eles estão A gente pensando vai- que tá tirando os dois que estão apoiando. Você Entendeu? tem que Tá manter pensando que você tá uma tirando pra o de conseguir cima e o de ligar. baixo. Mas se você tirar o de cima e o de baixo, não vai sumir essa face. Então, na verdade, essas duas faces, elas se conectam e realmente fica ali ainda uma face, e não duas. Eu acho que eles estão confundindo, como, tipo, ou não nenhuma, na verdade. Estão tirando as duas, estão tirando a de cima e a de baixo. Aí vai ficar um sólido só. Mas essa é a ideia, ficar um sólido só. Então a gente tem que tirar 2. Mas Não. o que ele quer saber? Ele quer saber o vértice. Mas então, vai ficar um sólido só que essa Tirando face uma ainda face vai só. existir. É. Essa face ainda vai existir, porque eu tô juntando os dois dados. Entendeu? Então, gente,
O Alan tá aqui, não sei se vocês estão ouvindo ou não estão ouvindo. Não estão ouvindo? Eu estou aqui conversando, né, com meu grilo falante, o Alan. Alan também é monitor de matemática aqui do Descomplica. Caso vocês assinem lá o ERG com Amor, vocês também vão ter monitoria com o Alan. E realmente eu entendi o que vocês perguntaram, mas o Alan acabou de esclarecer aqui também, que vocês me deixaram um pouco em dúvida. A gente ainda vai ter essa face. Se você tira as duas, você tirou a face, certo? Porque a gente não vai remoldar esses dados, a gente não vai cortar os dados, a gente vai unir os dados, tudo bem? Então, a gente vai continuar com uma face. A gente só precisa tirar uma que está sendo contada. Foi, Jéssica? Ficou tranquilo? Ali, mas já tem até algumas pessoas, enquanto vocês estavam discutindo, falando isso também. Falando que precisaria continuar com uma lá para ajudar, Tá? É só que vai ser a mesma face. Tudo bem? Posso? Então, tá tranquilo, gente. Voltando aqui pro Vamos Fazer Amor a 2, a gente tem vértices, que é o que a gente quer descobrir. Tem 23 faces, tem 55 arestas, mais 2, certo? Então, vértice mais 23 é igual a 57. Tudo bem? Então, vértice vai ser igual a 57 menos 23. O vértice vai ser igual a 34. Certo? Então, agora que a gente já sabe a quantidade de vértices, de arestas e de faces, a gente pode responder o que a questão quer. O que a questão pede? A soma do vértice com as arestas e as faces. Ok? Então, a gente tem 34 vértices mais 55 arestas mais 23 faces. Tudo bem? 34 com 55 vai dar 89, com 23, 112. Tá? Então, resposta... (112), gabarito letra D de dado. Com amor, né, Felipe? Sim. E se eu assino o Descomplica, www.descomplica.com/assinatura, dessa página, clico plano VIP, coloco o código ERG com amor, o que eu tenho direito, Felipe? Todo Descomplica. Todo Descomplica. Todos os cursos extras. E todos os cursos extras. Inclusive, o Matemática Sem Problema, gente. Se você está com muito problema em matemática, nós ainda falaremos desse assunto lá na frente no Matemática Sem Problemas. Acontece sempre às terças e quintas, das 4 às 5h30. Nath, eu trabalho, Nath, eu tô em aula, não dá para assistir. Dá para você ver depois, tá? Fica gravado no site, você pode entrar lá, tem material, tem chat na aula ao vivo para você tirar sua dúvida ao mesmo tempo que a aula estiver acontecendo. Tudo bem? Então, é só você ir lá e falar que você quer que a sua UERJ seja com amor. Certo? Então, vou deixar vocês tirarem um print. Mais algum problema aí, Jéssica? Ou ficou tranquilo? Pra gente seguir para 2. Posso? Foi, né? Bom, a número 2... também, como eu disse, todas são da UERJ. Ele vai falar do volume de um prisma, certo? Lembrando que a gente viu lá na revisão do início da aula que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, dependendo, né, de qual seja a base. Bom, então o fabricante produz embalagens de volume igual a 8 litros no formato de um prisma reto, com base quadrada de aresta A e altura H. Visando a redução de custos, a área superficial da embalagem é a menor possível. Nesse caso, o valor de A corresponde em decímetros à raiz real da seguinte equação: 4A menos 32 sobre A ao quadrado igual a 0. As medidas da embalagem em decímetros são... Nath, não entendi nada. Só Jesus. Socorro, Nath. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiramente, ele já disse qual vai ser o valor de A, né? A gente precisa resolver a equação. Ih, tô cega, tô confundindo amarelo com branco. Quase daltônica. Ele disse que vai ser de 4A menos 32
sobre A ao quadrado igual a zero. Lembrando que A, ele falou que vai ser a aresta da base, que é um quadrado, tá? Então, qual vai ser o valor de A? A gente pode simplificar e dividir todo mundo por 4, certo? 4A por 4 dá A. 32 sobre A ao quadrado por 4 vai dar 8 sobre A ao quadrado. 0 por 4 dá 0, certo? Então, A menos 8 sobre A ao quadrado é igual a 0. Fazendo o MMC aqui, A ao quadrado e 1, a gente vai ter A ao quadrado. Tudo bem? Então, lembrando que A não pode ser 0, né, gente? Primeiro porque é uma aresta, depois porque é um denominador. Então, A ao cubo menos 8 igual a 0. Nath, por que sumiu o A ao quadrado? Porque, na verdade, todos os denominadores passaram a ser A ao quadrado. Então, eu posso multiplicar dos dois lados por A ao quadrado e, por isso, a gente fica sem o denominador. Fica só A ao cubo menos 8 igual a 0. Nath, muito difícil, não sei fazer. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é A ao cubo menos 2 ao cubo, tá? Quem não lembra, faz um dedo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É a diferença de 2 cubos. Como a gente faz a diferença de 2 cubos? É um produto notável, certo? É o produto da diferença entre os dois termos pelo quadrado do primeiro mais o produto do primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Nath, não lembrava disso, não sabia disso, o que eu faço? Assim não te complica. O ERG com amor ainda dá tempo hoje. Você vai lá, saindo hoje, dá tempo hoje. Já? Não dá? Dá tempo hoje. Dá tempo hoje, você clica lá na aula de matemática sem problemas. A gente já teve aula de produto notável, se eu não me engano, foi a 3ª ou a 4ª aula. E falamos sobre todos esses produtos notáveis que podem cair na UERJ dentro de outras questões. Tudo bem? Esse cupom só vale até meia-noite. Esse cupom só vale até meia-noite de hoje. Lembrando que você tem um desconto de 27,03% ao ano. Dá para comprar vários hambúrgueres. Hambúrguer é importante, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Quem é o nosso primeiro termo? Nesse caso, o nosso primeiro termo é o A e o segundo termo é o 2. Então, a gente vai ficar com o A menos 2 vezes A ao quadrado mais 2 vezes A mais 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Ele pede a raiz. Lembrando que isso aqui tem que dar 0. Certo? Para um produto dar 0, uma das parcelas dele tem que ser igual a 0. Então, ou A menos 2 é igual a 0. E aí, A vai ser igual a 2. Ou A ao quadrado mais 2A mais 4 é igual a 0. E aqui a gente vai ter o quê? Uma equação de segundo grau. É delta, Nath. A única coisa que eu aprendi na escola foi delta. Acho ótimo isso. B ao quadrado menos 4AC. Sim, delta vai ser igual a B2, 2 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1. Não confunda esse A com esse A daqui. Certo? Esse A é o coeficiente do termo quadrático, que nesse caso também se chama A. Então, cuidado aí. Vezes C, que é 4. Então, o nosso delta vai ser 4 menos 16. O nosso delta vai ser igual a menos 12. E se o delta é negativo, não possui raízes reais. Certo? Não possui raízes reais. Como ele falou que a raiz tem que ser real, a nossa aresta vale 2, certo? Só que ele disse aí pra gente que o volume é igual a 8 litros. Quem é o volume do prisma?
Bom, o volume do prisma é a área da base vezes a altura, certo? A área da base, nesse caso, é um quadrado, então vai ser a aresta ao quadrado vezes h. Só que eu sei que o volume é 8, a aresta, acabei de ver que é 2, então vai ficar 2 ao quadrado vezes h, certo? 8 é igual a 4h, h é igual a 8 dividido por 4, h também vai ser igual a 2, certo? Então, tanto o A quanto o H é igual a 2. Isso significa que a gente, além de ter um prisma, a gente sabe quem ele é. Ele é um cubo, né? Por quê? Porque a base é quadrada e a aresta da base é igual à altura. Então, a gente tem um cubo de aresta 2 e o gabarito é letra D de dado também. Com amor de novo, sempre com amor. Tudo bem? Certo, Jéssica? Algum problema, Felipe? Não, tranquilo. Vou deixar o print, então, para apagar. Posso? Posso, né? Bom, a próxima questão que a gente tem nem se trata de geometria espacial, na verdade, né? Ela só usa o contexto da geometria espacial para começar a questão. Mas não se trata de um assunto que você necessite de um grande conhecimento em geometria espacial. Bom, um recipiente com a forma de um cone circular reto de eixo vertical recebe água na razão constante de 1 centímetro cúbico por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo eu vou estar colocando 1 centímetro cúbico de água. A altura do cone mede 24 centímetros e o raio de sua base mede 3 centímetros. Então, a gente tem a vazão, o cone já fica mais fácil de eu conseguir desenhar, né? Que é aquele dodecaedro, só você assinando para assistir o Paulo César desenhar. E ele diz que a gente tem uma torneirinha aqui, né? Minha torneira, vulgo torneira. Na vazão de 1 centímetro cúbico por segundo. Então, a gente tem uma vazão de 1 centímetro cúbico por segundo nessa torneira, certo? Ele falou aí pra gente que a altura do grande é 24. Então, essa altura aqui é 24. A altura do pequeno é quem eu quero descobrir. E eu chamei de Hzinho. O raio do grande é 3. E o raio do pequeno, ele não diz, né? A gente chama de R. Certo? Tudo ok até aqui? Bom, então ele pede para, conforme ilustra a imagem, a altura H do nível de água do recipiente varia em função do tempo T em que a torneira fica aberta. A medida de H corresponde à distância entre o vértice do cone e a superfície livre do líquido. Então, é como se tivesse realmente um novo cone aqui, tá, gente? Até tá pintadinho aí, deixa eu pintar aqui também, com líquido. Admitindo que π seja igual a 3, a equação que relaciona a altura H em centímetros e o tempo T em segundos é representada por... Então, isso, você olha para isso, a primeira coisa que você quer fazer, uma semelhança, certo? Do triângulo grande com pequeno. Nath, que triângulo é esse? O triângulo grande, eu vou pegar aqui a altura 24, o raio 3, certo? E o pequenininho, eu vou ter o raio R, a altura H, e a gente tem o mesmo ângulo, certo?
esse mesmo ângulo. Então, a gente pode fazer uma semelhança, ok? Qual é a semelhança? H tá para 24, assim como Rzinho tá para 3. Certo? Ah, Nath, podia fazer Rzinho tá para 3, assim como H tá para 24? Pode, não tem problema, tá? Então, Rzinho tá para 3, assim como H tá para 24. Eu posso multiplicar os dois lados por 3. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 8. Então, a gente tem que R é igual a H sobre 8. E a gente guarda essa relação, certo? Para seguir adiante. Então, depois que ele fala isso, ele pede para que a gente relacione a altura. Só que ele falou que a nossa vazão é de 1 centímetro cúbico por segundo. Então, o que eu sei? Que a minha vazão, para corresponder a todo mundo, para corresponder a esse líquido daqui, ó, a minha vazão V, vou escrever aqui, a minha vazão V para o cone menor, e eu tenho a vazão de 1 centímetro cúbico por segundo, certo? Então, aqui eu tenho em 1 segundo. E aqui eu vou ter um tempo T. Certo? Ah, eu poderia fazer o volume total e fazer a proporção? Poderia, mas não tem um sentido você calcular um volume que não é necessário para a questão, tá? Então, eu sei que o meu volume do menor, que é a vazão, certo? Vai estar para o meu tempo T. Assim como o volume de 1 centímetro cúbico tá para 1 segundo. Ok? Tudo bem? Então, gente, eu vou ter que o meu volume vai corresponder a esse tempo T. Certo? Só que quem é o meu volume? O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado. Então, vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes h. De πr ao quadrado vezes h igual a t. Só que ele pediu para a gente considerar π igual a 3. Então, a gente pode cancelar e vai ficar que r ao quadrado h é igual a t. Ai, Nath, agora ferrou tudo, porque eu não sei quem é r. Como é que eu vou descobrir isso? Bom, sabemos sim. A gente vai comparar, né? A gente vai substituir o r daqui com esse r que a gente descobriu aqui em cima. Então, eu vou ter que r ao quadrado h é igual a t, logo t é igual a h vezes r ao quadrado. Quem é r? H sobre 8 ao quadrado, ok? Então, t vai ser igual a h vezes h ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. Então, t é igual a h ao cubo sobre 64, passando para lá, 64t é igual a h ao cubo, h vai ser igual a raiz cúbica de 64t. Só que o que a gente sabe? Que 64 é 4 ao cubo. Então, eu tenho que 4 ao cubo vezes t, raiz cúbica de 4 ao cubo vezes t é igual a h. Lembrando, gente, lá da aulinha da tia Teteca, né, de radiciação, o produto das raízes é a mesma coisa que a raiz do produto. Então, eu posso dizer que isso daqui é a raiz cúbica de 4 ao cubo vezes raiz cúbica de t. Certo? Raiz cúbica de 4 ao cubo dá o próprio 4. Certo? Então, h vai ficar igual a 4 vezes raiz cúbica de t. Gabarito, letra
Deixa eu ver qual é a letra do gabarito. A de água. Passei a página, estava na página certa. Tudo bem, gente? Tem dúvida aí? A de água, A de amor, Suerge com amor. Lembrando que amanhã a gente tem aulão ao vivo no... Sempre esqueço o nome desse shopping, gente. Boulevard Rio Shopping, né? Então, amanhã a gente vai ter aulão, 8 horas. Não esqueça do seu 1 quilo de alimento não perecível para quem for comparecer. Ah, não moro no Rio, não tenho como comparecer, quero fazer Enem, quero saber mais geometria espacial, o que eu faço? www.descomplica.com/assinatura, desce a tela, código promocional UERJ com amor. Só hoje, até meia-noite, ainda dá tempo de ver aquela colinha sobre aquele assunto que você não tá tão legal para a UERJ. E ainda dá tempo, se você ainda for do Rio, de assistir o aulão amanhã, de 8 a meio-dia. Ok? Vou deixar o print. Quanto? Nem sei quanto tempo eu tenho. Tem 20 minutos. Ah, tá tranquilo. Posso? Bom, a nossa próxima questão também fala sobre cone, só que é uma relação muito importante que costuma cair em alguns vestibulares e você sabendo disso, você não precisaria nem perder o seu tempo fazendo na hora da prova, né? Foi uma questão da UERJ que deu muita polêmica por conta de falta de interpretação de texto sobre essa questão. Então, vamos ler com calma para que fique bem entendido o que a questão quer, para que vocês entendam como não errar. Um funil com a forma de cone circular reto é utilizado na passagem de óleo para um recipiente com a forma de um cilindro circular reto. O funil e o recipiente possuem a mesma capacidade. De acordo com o esquema, os eixos dos recipientes estão contidos no segmento TQ, perpendicular ao plano horizontal beta. Admita que o funil esteja completamente cheio de óleo a ser escoado para o recipiente cilíndrico vazio. Durante o escoamento, quando o nível de óleo estiver exatamente na metade da altura do funil, H/2, o nível do óleo no recipiente cilíndrico corresponderá ao ponto K na geratriz AB. A posição de K nessa geratriz é melhor representada por... E ele mostra vários gráficozinhos que eu vou desenhar também, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que ela quer. Então, o que a gente tem é um cilindro. E o líquido desse cilindro está indo para o cone. A gente tem um cone e o líquido do cone está indo para o cilindro. A pessoa que não prestou atenção no que está falando. Bom, o que ele falou para a gente? Ele falou que o líquido se encontra na metade. Se o líquido está na metade, o que já desceu? O que já desceu é o que está em verde? Não. O que já desceu seria o volume do tronco de cone, certo? Lembrando que um tronco de cone é todo pedaço do cone que é recortado, por uma secção paralela ao plano da base. Lembrando que sempre tem que ser paralelo, tá? Para a gente ter um tronco de cone, certo? Assim como funciona também o tronco da pirâmide, caso caia na sua prova. Bem, então, se eu tenho que o líquido verdinho ficou, significa que o que vai estar aqui embaixo é o líquido azul. Só que eu não sei quanto ele representa. É isso que eu quero saber, quanto ele representa. Bem, ele falou que a altura desse pedacinho verde é H/2 e a altura total é H. O que mais ele falou pra gente? Nada, Só isso. Aí você diz, não tem como resolver a questão. Tem. Vocês conseguem ver que a gente também vai ter uma semelhança desse triângulo. Deixa eu pegar outra cor para vocês enxergarem melhor. Desse triângulo rosa.
Eu e o giz. Com esse triângulo amarelo pequenininho aqui, certo? Então, desenhando aqui embaixo, a gente tem esse triângulo rosa, onde a gente tem o raio do grandão e a altura H e o ângulo rosinha. E vai ter o triângulo pequeno amarelo, onde a gente tem a altura H sobre 2, o raio Rzinho, que não é o mesmo, e o ângulo é o mesmo. E por isso a gente pode fazer semelhança, certo? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que H tá para H sobre 2, assim como R tá para Rzinho, certo? Então, H tá para H sobre 2, assim como Rzão tá para Rzinho, ok? Então, divisão de fração, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda, é igual a Rzão sobre Rzinho, certo? A gente pode cancelar aqui as duas alturas. Então, 2 é igual a Rzão sobre Rzinho. Logo, a gente vai ter que Rzão vale 2 Rzinhos. E por isso, se a gente quiser passar para lá, Rzinho vai ser igual a Rzão sobre 2. Nath, por que você está falando isso? Existe uma relação de semelhança de figuras que diz o seguinte: se eu tenho uma razão linear K entre dois comprimentos de uma determinada figura, a razão das áreas dessas figuras vai ser K ao quadrado. A razão entre o volume dessas figuras vai ser K ao cubo. Quem é o nosso K? Por que eu chamo de K? Porque eu quis chamar de K. Ah, quero chamar de abobrinha. Pode chamar de abobrinha, desde que você saiba que aquela razão linear, quando ela for passada para a área, ela vai estar ao quadrado. Quando ela for passada para volume, ela vai estar ao cubo. E isso é muito importante também na sua prova de física, tá? Quando você for ver alguma relação de física, considera, né? Quando tem muita questão de relação de potência, para você marcar a tendência que você diga que é o dobro. Ah, Nath, se H sobre Hzinho dá meio, então a área vai dar 1/4. Aí você fez certo. Aí, se for o volume, vai dar 1/4 de novo? Não. Você não pode simplesmente colocar o dobro, você tem que elevar ao cubo. Então, atenção nisso, tanto em matemática, quanto em física, quanto em química. Certo? Bem, então, voltando para onde a gente estava, se eu sei que a relação da minha relação da altura é meio, a relação do volume vai ser meio ao cubo. Tudo bem? Então, o volume do cone pequenininho, que é o cone verdinho, certo? Para o cone total, é igual a meio ao cubo. Meio ao cubo é 1/8, então o volume do pequenininho é igual sobre o volume do grande, é igual a 1/8. Certo? Bom, então o volume do pequenininho vai ser igual a 1/8 do volume do grande. Tudo bem? Ué, e o volume do tronco de cone? Se eu juntar o tronco do cone e o volume do verdinho, eu não tenho o volume do cone todo? Tudo bem? Se eu juntar o pequenininho verdinho com o azul do tronco, eu vou ter o volume do cone inteiro. Certo? Então, como é que a gente faz isso? O volume grande, ele é igual ao volume verdinho mais o volume azul. Ok? Bem, quem é o volume total? O volume total que a gente vai ter vai ser o quê? A área da base vezes a altura sobre 2. Ah, eu vou representar isso, Nath? Tem necessidade? Não tem.
Por quê? Porque ele não me disse quem é essa altura, ele não me disse quem é esse raio, então eu posso usar a relação que eu acabei de ter, ó, que o volume verdinho vale V sobre 8. Então, Vzão é igual a Vzão sobre 8 mais o V azulzinho. Então, V azulzinho é igual a Vzão menos Vzão sobre 8. Isso é igual a 7/8 do volume total. Então, gente, muito cuidado para vocês não confundirem isso lá no início e acharem que o que a questão está pedindo é o volume da água que ficou. Ele quer o volume da água que escoou. Então, o volume da água que escoou foi o volume do tronco de cone. Então, ele é 1/8 do total. Se ele é 1/8 do total, ele está mais ou menos aqui, ó. 7/8, perdão, do total, ele está mais ou menos aqui. Então, isso representa, numa altura aqui, né? Qual vai ser a altura que a gente vai ter? A gente vai dividir em 8 pedacinhos, certo? E vai pintar 7, que nem aqueles exercícios de fração mesmo. Então, vai ser essa altura aqui. Por quê, Nath? Porque a gente já teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Então, essa altura vai representar 7/8 do volume. Então, gabarito letra A de água. Eu vou deixar vocês tirarem o print e eu vou dizer por que que não poderia ser os outros gabaritos, né? Que tem muita dúvida nessa questão, não só por conta de qual volume você vai usar, como também de por que que o gabarito é letra A e não poderia ser outro gabarito. Então, vou deixar vocês tirarem o print para a gente continuar. Foi? Posso, né? Bem, como a gente sabe que representa 7/8, Nath, é sempre, se a altura do menor é metade da altura do maior, o volume do cone pequeno representa 1/8 do cone grande, ou seja, o volume do tronco de cone representa 7/8 do cone grande. Isso cai muito, isso despenca em vestibular, em UERJ, em FUVEST, em Unicamp, em qualquer vestibular que você vai fazer, cai. E essa relação é muito importante. Se a relação linear é K, a relação da área é K ao quadrado, a relação do volume é K ao cubo. Não esqueçam disso, por favor, tá? Então, na letra A, a gente tinha a opção que é a opção correta, dos 7/8. Então, a gente dividiu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E pintou toda essa parte aqui, que representa 7/8. Na letra B, ele deu aí pra gente, parece ser o equivalente a 1/4. 3/4, na verdade, né? Ele dividiu em 4 pedaços e pintou 3. Então, seria 3/4. 3/4 não é equivalente a 7/8. 3/4 seria equivalente a 6/8. Então, não poderia ser letra B por conta disso. Na letra C, ele diz pra gente que tá bem na metade, né? Impossível ser letra C. Tá bem na metade. Então, seria meio. Meio, se fosse pra gente multiplicar por 4 em cima e embaixo, ia representar 4/8. Também não diz o que a gente quer. Não poderia ser letra C. E na letra D, ele dá o que todo mundo marcou, né? Muita gente marcou. Por quê? Porque achou que fosse parecer 1/8. E, na verdade, nem parece, né? Parece mais 1/4 do que 1/8 essa letra D. Então, era muito mais uma análise de você saber o que você estava falando na questão, de saber se você sabia realmente... ia dar 2/8, né? Se você sabia realmente qual era o volume que ele estava querendo. E se além de saber esse volume, você sabia demonstrar uma fração num gráfico. E isso é uma coisa que a gente aprende na terceira série, né? Que agora é 4º ano, não sei.
a gente aprende bem lá no iniciozinho, então são coisas muito simples. Então você acha, vou para a UERJ, eu preciso de uma coisa muito difícil. Não, às vezes o que vai diferenciar se você vai acertar ou não é algo muito simples. Então prestem muita atenção nisso, por favor. E vamos para a nossa última questão, que é um pouquinho complicada. Tu tava assim, não lembrava mais, falei, cara, tô confusa, não sei como faço isso. A Alain me deu um help. Pode apagar? Essa última questão aí, realmente, ela é difícil de ser interpretada por todos, não só por vocês. Não achem que só vocês têm dificuldade de interpretar questões. Então, vamos ler com calma. Em um recipiente com a forma de um paralelepípedo retângulo com 40 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 20 centímetros de altura, foram depositadas em etapas pequenas esferas, cada uma com volume igual a 0,5 centímetros cúbicos. Na primeira etapa, depositou-se uma esfera, na segunda, 2, na terceira, 4, e assim sucessivamente, dobrando-se o número de esferas a cada etapa. Admita que, quando o recipiente está cheio, o espaço vazio entre as esferas é desprezível. Para aí. Admita que, quando o recipiente está cheio, o espaço vazio entre esferas é desprezível. Ou seja, quando o recipiente está cheio, o volume total das esferas tem de ser igual ao volume do recipiente. Ponto. Isso que ele quis dizer. Considerando 2/10 igual a 1000, ai, Nath, é 1024, eu sei você também, mas ele mandou considerar 1000, você considera. Não é que ele não saiba fazer conta, ele está arredondando para facilitar a sua vida, então você não discute com a questão. O menor número de etapas necessárias para que o volume total de esferas seja maior do que o volume do recipiente é. Então, qual era a tendência? A tendência era a gente achar que ele ia somar todos os volumes. Foi o que... A tendência ao erro dessa questão, e a primeira interpretação que eu tive foi essa. O que a gente tem que entender é que são processos. Então, ele não está somando os volumes, ele está somando esses processos. Então, qual é o primeiro processo? O primeiro processo é ele colocar uma bolinha. Então, o primeiro processo é você adicionar um volume. Qual o segundo processo? 2 bolinhas. Se é colocar 2 bolinhas, você adiciona 2 volumes. E o terceiro processo? 4 bolinhas. Então, você vai estar adicionando 4 volumes. E assim sucessivamente. 8 e 16, 32, tudo bem? Então, na verdade, o que a gente está somando? O volume de uma bolinha, que é 0,5, certo? O volume de 2 bolinhas, que é 2 vezes 0,5. O volume de 3 bolinhas, de 4, perdão, que é 4 vezes 0,5. E assim sucessivamente até o último. Nath, quem é o último? Aí gera outra confusão. O último vai ser N. O último eu vou estar adicionando N bolinhas? Será? O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho, ó, vamos pensar aqui um pouquinho. Vou até colocar aqui um balãozinho para a gente pensar um pouco. Bom, aqui eu tô tendo 0,5 vezes 1. Quem é 1? 1 é 2 elevado a 0. Certo? E aqui, eu tô 0,5 vezes 2. Então, é 0,5 vezes 2 elevado a 1. Certo? E o 4? O 4 é 0,5 vezes 2 elevado ao quadrado. O que a gente está tendo? Vocês estão percebendo que a gente vai ter uma PG de razão 2? Como assim, Nath? Bom, aqui é 0. Aqui é 1. Aqui é 2. Bom, esse é o primeiro termo. Eu fiz o que com ele? 1 menos 1. 0. Elevei a 0. Esse é o segundo termo. O que eu fiz com ele? 2 menos 1. 1. Esse é o terceiro termo. O que eu fiz com ele? 2 Tá errado o que eu fiz aqui, né?
Não, tá certo. Esse é o terceiro termo. Eu vou ter 3 menos 1, 2. Certo? Então, eu estou sempre tirando 1 da minha unidade de termos. Então, se o meu último termo é enésimo, eu vou ter 0,5 vezes 2 elevado a n menos 1. Ok? Bom, agora que a gente já sabe que isso está acontecendo, eu já posso dizer que o último termo é 0,5 vezes 2 elevado a n menos 1. E a gente pode colocar o 0,5 em evidência, certo? Então, 0,5 está multiplicando quem, gente? 1 mais 2 mais 4 mais 8 até 2 elevado a n menos 1. Ok? Isso aqui é uma PG de razão 2. PG de razão 2. Então, a gente vai ter que fazer a soma dessa PG. Como é que a gente faz a soma de uma PG? A soma de uma PG é A1, PG finita, obrigada, Alain, é A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Certo? Então, a gente vai ter 0,5 vezes o A1 é 1, o Q é 2 elevado a n menos 1 sobre 2 menos 1. Certo? Então, a gente vai ter 0,5, que representa meio. 2 menos 1 dá 1 mesmo, vezes 2 elevado a n menos 1. Ok? Tá certo? Tá certo. Bom, só que ele diz pra gente que isso daqui vai ter que ser maior ou igual ao nosso volume do nosso recipiente. Quem é o volume do nosso recipiente? Vai dar 20 mil, né? É 25 vezes 20 vezes 40, vai dar 20 mil. Então, eu sei que meio vezes 2n menos 1 vai ter que ser igual. Eu tô sentindo que eu tenho alguma coisa aí que eu tô fazendo errado. Conta. Meio, 1, 2 elevado a n menos 1. Tá certo? Hoje não tô falando nada ainda. Nada? Tá certo, né? Até agora. Então, meio vai ter que ser maior ou igual a 40 mil, não é isso? 20 mil, perdão, que eu falei. Que é o nosso volume, certo? Lembrando que o volume do paralelepípedo é só multiplicar comprimento, largura e altura, ok? Então, fazendo isso, gente, passando esse 2 para cá, a gente vai ter que 2 elevado a n menos 1 tem que ser maior ou igual a 40 mil, certo? Então, 2 elevado a n vai ter que ser maior ou igual a 40.001. 40.001 é maior ou igual é maior do que 40 mil, então a gente pode continuar usando o 40 mil, certo? Lembrando que 40 mil é 40 vezes 1000, e ele diz pra gente que o 1000 vai ser 2 elevado a décima, certo? Então, vou apagar aqui no início, para não prejudicar ali. Ele disse pra gente que 2 elevado a n vai ter que ser maior do que 40 mil. Desculpa. Então, 2n vai ter que ser maior do que 40 vezes 1000. O 1000 dele é 2 elevado a décima. Então, 2an é maior do que 40 vezes 2 a décima. Certo? Só que qual é uma potência mais próxima de 40? O 32 vai estar menor. Então, a gente vai ter que pegar uma maior. A primeira maior é 2 a sexta. Certo?
Então, 2 elevado a n vai ter que ser maior ou igual a 2/6 vezes 2/10. Lembrando que produto de potência de mesma base repete a base e soma os expoentes. Então, 2 elevado a n é maior ou igual a 2 elevado a 16. Logo, n vai ter que ser maior ou igual a 16, gabarito letra B de bola. Certo, gente? Então, espero ter descomplicado a vida de vocês um pouquinho quanto à geometria espacial. Boa prova para vocês no domingo, para quem não for me ver amanhã lá no evento, boa prova para vocês. E não se esqueçam de fazer o ERG com amor até meia-noite. www.descomplica.com/assinatura, desce no VIP, código promocional, o ERG com amor. E não esqueçam da fórmula no dia da prova, vamos fazer amor a 2. Certo? Beijo, gente. Feliz Dia dos Namorados e boa prova da UERJ para vocês.